Pessoal, a paz do Senhor mais uma vez para todos, amém? Estamos aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje a nossa meditação se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10, que diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, capítulo 19 começa com uma história bastante conhecida entre nós. A história de Zaqueu, o publicano. Sim, a Bíblia diz que Jesus, entrando em Jericó, depois de ter curado o cego ali de Jericó, ele está no meio da multidão e existia ali um chefe dos publicanos, o maioral, chamado Zaqueu, que sobe no pé de sicômoro para ver Jesus Cristo. E Jesus, vendo ele, manda ele descer depressa, porque convinha pousar na casa dele. Enfim, a realidade é que Jesus disse que veio buscar e salvar o que se havia de perdido. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que entrando Jesus em Jericó. Interessante que Jericó significa lugar de fragrância. Sim, era uma belíssima cidade, uma rica cidade, próxima ao Rio Jordão, do Mar Morto. Era uma cidade adornada por muitas palmeiras, fontes de água quentes. Era uma cidade de inverno onde os reis passavam ali os seus veraneios. Ali foram construídos um teatro, um hipódromo. Suas ruas eram enfeitadas de sicômeros enfileirados. Por isso que Zaqueu subiu num pé de sicômoro, porque muitos sicômoros existiam na época, na cidade de Jericó, a cidade do lazer, do luxo, do comércio, da riqueza, era Jericó. E pela última vez Jesus estava passando em Jericó. Era a última oportunidade ali daquele povo, a última semana que Jesus esteve como homem aqui na terra. O interessante é que o cego de Jericó precisou se levantar para ter esse encontro com Jesus, enquanto Zaqueu precisou descer para encontrar-se com Jesus. Nós vemos que Zaqueu foi um homem que teve alguns obstáculos para se encontrar com Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o obstáculo que Zaqueu teve era a sua profissão. Anotei aqui algumas coisas interessantes acerca da profissão de Zaqueu. A palavra Zaqueu significa puro, justo. Mas a realidade é que o nome dele não fazia jus com o seu nome, o significado. Zaqueu era um maioral, era um cobrador de imposto. Um publicano, naquela época, era um arredentário da Receita Federal de Roma. Ele tinha autorização para cobrar os impostos do povo daquela época e repassar ali para os cofres de Roma. Hoje temos os fiscais, que colhem os impostos, colocando nos cofres da União. Mas o interessante é que um homem chamado Laurence, olha só que coisa interessante, ele disse que no sistema romano o direito de cobrar impostos era vendidos aos homens que dessem o maior lance por este privilégio. Então quem tinha dinheiro pagava para ter o direito de cobrar imposto. Já esses homens pagavam outras pessoas, contratavam outras pessoas para fazer esse trabalho.
E cada nível desta operação lucro dependia de quanto a população podia ser sobretaxada. Uma cobrança que era forçada pelo exército romano, mas a compra de uma concessão dessa, na realidade, era uma licença para roubar. Então era uma licença vendida pelo Império Romano para ter o direito de cobrar, de taxar as pessoas naquela época. E eles cobravam impostos pesados, a ponto de às vezes chegar até extorquir o povo. Os publicanos, eles eram considerados como ladrões e eram classificados às vezes até como as prostitutas. O trabalho do cobrador de imposto era visto como uma traição à nação daquela época. Então veja tamanho ódio que as pessoas tinham de Zaqueu. Ele era maioral, o chefe dos publicanos. Ele era o cabeça daquele odiado esquema de corrupção. Espiritualmente, era um homem infeliz, necessitado, um homem insatisfeito, perdido. Ele era um homem incompleto, espiritualmente falando. Por isso que a Bíblia diz que é melhor é o pouco tendo o temor do Senhor do que tendo um grande tesouro com inquietação. Provérbios 15:16. Então assim era a vida de Zaqueu como cobrador de imposto. O segundo obstáculo que Zaqueu tinha é o seu status social. A Bíblia vai dizer que ele era um homem maioral e era um homem rico. A Bíblia diz que quão difícil era os ricos entrarem no reino dos céus. Jesus certa vez disse que era mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Um dia eu posso dar uma palavra aqui sobre o que era esse camelo no fundo dessa agulha. Mas a realidade é que era difícil entrar um rico no reino dos céus. Porque ninguém quer largar a sua riqueza para servir a Jesus. Vender tudo, dar aos pobres e seguir a Jesus, ninguém quer fazer isso. Mas Zaqueu não deixou que o dinheiro impedisse ele de encontrar-se com Jesus. Aleluia. Diferente do jovem rico. O jovem rico trocou a salvação da alma pelas suas riquezas. Quando Jesus mandou ele vender tudo e dar aos pobres. O Deus daquele jovem rico era o dinheiro, e o dinheiro levou à perdição. O problema não é ser rico, não tem problema nenhum. O problema é ser amante do dinheiro. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído pelo dinheiro. O problema não é carregar dinheiro no bolso, mas guardar esse dinheiro no coração. É onde está o problema. Mas Zaqueu venceu essa barreira que era o status social. Ele tinha uma terceira barreira que era a sua condição física. A Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. Para olhar para as pessoas, ele tinha que olhar para cima, porque ele era uma pessoa baixa. Certamente era um homem cheio de complexos e traumas da adolescência. Quem sabe na época não apelidavam ele de anão e tantos outros apelidos. Faziam chacota com ele. Se Zaqueu tivesse uma altura dos grandes jogadores de basquete da NBA, uma estatura normal, certamente ele estaria no meio da multidão. Porque hoje é assim. Para andar no meio da multidão tem que ter alta estatura, status social, posição.
todas as áreas, econômica, financeira, beleza, estética. Mas como ele via que não dava para ver Jesus, ele procura um pé de sicômoro para subir no sicômoro. E ele corre, demonstrando a pressa que ele tinha de se encontrar com Jesus. Muitas pessoas correm hoje em busca de muitas coisas, mas não para se encontrar com Jesus. Não, não. Zaqueu foi um homem que enfrentou o obstáculo do orgulho. Subiu com o desejo de ver Jesus. Mas desceu com toda a pressa por causa da palavra de Jesus. Zaqueu enfrentou o obstáculo da multidão. Existia uma grande multidão apertando Jesus. Cuidado com a multidão, que pode ser um estorvo em nossas vidas. Quantas vezes as pessoas não estão sendo constrangidas de ir até o Salvador por causa de parentes, amigos, opinião pública do povo. Me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu era criticado. Não vai dar 3 meses. Não, isso aí não é para Júlio, não. Ser crente não é nada. Quantas vezes eu não queria ir aos pés do Salvador, com medo de perder as amizades, deixar as festas, deixar de usar roupa de marca para usar roupa social. Não queria isso não. Trocar uma garrafa de bebida para colocar uma Bíblia, eu queria isso nada. Queria não. Hoje é assim. As pessoas estão com dificuldades da multidão de chegar aos pés do Salvador por causa das opiniões. Assim era Zaqueu. Zaqueu enfrentou o obstáculo dos murmuradores. Quem são os murmuradores? São aqueles que se enxergam como os únicos merecedores da salvação. Veja que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, as pessoas criticaram. Esse aí está na casa desse publicano, esse cobrador de imposto, esse extorquista. Não. Mas Zaqueu enfrentou isso. Os murmuradores são aqueles que acham-se melhor do que os outros. Se achavam melhores, todo mundo se achava melhor do que Zaqueu. Ainda a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe pecadinho nem pecadão, meu amado. Não. Não, Júlio, eu não aceito Jesus, eu aceito desde a minha juventude, sou um homem bom para ter... Ei, a salvação é pela fé. Pela fé. Pelas obras da lei ninguém será salvo, a Bíblia diz. Mas vemos que alguns pontos sobre Zaqueu. Em primeiro lugar, ele buscou, Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscá-lo. Que paradoxo, que contradição. Jesus viu Zaqueu antes que ele subisse naquele sicômoro. Jesus viu Mateus lá na coletoria de impostos. Antes que Natanael chegasse até Jesus, Jesus já tinha visto ele debaixo da árvore, debaixo da figueira. Jesus te vê, Jesus vê tudo, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo. O desejo de Zaqueu de ver Jesus foi suplantado pelo desejo de Jesus vê-lo. Na realidade, Zaqueu queria vê-lo sim, mas o desejo maior era de Jesus vê-lo. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. O que é que eu aprendo aqui? É que a salvação é algo urgente.
É para hoje, é para já. A Bíblia diz: se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, não. Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. É hoje, Zaqueu. Aproveita a oportunidade. As pessoas estão deixando para ter esse encontro com Jesus. Amanhã, depois, eu também tinha esse pensamento. Vou curtir bem a vida quando eu ficar velho. Aí eu aceito esse Jesus. Quase morro. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus em relação aos nossos pensamentos. Desce depressa, Zaqueu. Hoje eu vou pousar na tua casa. É hoje. Quando Jesus olhou para o ladrão, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Até quando você vai estar me espionando aí na internet, nesses vídeos de YouTube? Aleluia, e você não vai aceitar Jesus como Salvador. Eu não estou preocupado, meu amigo, se você vai se inscrever, vai dar like, se você vai aqui fazer o comentário. Não, a minha missão aqui é pregar a palavra, e se Deus te colocou aí é porque Deus tem algo na tua vida. Jesus queria ter uma comunhão com Zaqueu. Zaqueu, eu quero pousar na tua casa. Jesus nunca tinha entrado na casa de ninguém sem ser chamado. Jesus não é mal educado, não. Jesus não veio buscar os bons, não, que nem eu li. Porque os bons não precisam de médico, mas os que estão doentes. Naquela época havia muitas pessoas de um caráter ilibado em Jericó. Mas Jesus procurou o homem mais odiado daquela cidade. Cobrador de impostos, extorquista. Sua profissão comparado com uma de prostituta. Que amor grandioso é esse de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Somos criticados muitas vezes. Depois que fez isso e aquilo, agora quer dar uma de crente. Não, meu amado. A Bíblia diz que não foi a gente que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu para irmos e darmos frutos para a glória do Seu nome. E a Bíblia diz que enquanto Jesus está ali, Senhor, se eu defraudei alguém, eu resolvo dar metade dos meus bens de volta. Quero dar metade dos bens. Então vejo uma evidência do arrependimento de Zaqueu. Vemos que Zaqueu estava pronto para obedecer a Jesus agora. Zaqueu abriu o seu coração para Jesus. Abriu a sua casa para Jesus. E levou Jesus para dentro da sua casa. Somos acostumados a abrir as portas para muitas pessoas entrar na nossa casa. Principalmente se for pessoas importantes, né? Familiares, amigos. Mas será que você está disposto a abrir a porta do teu coração para Jesus entrar, como Zaqueu fez? Jesus transformou o coração, vida, caráter de Zaqueu. E o bolso de Zaqueu também. Por quê? Porque até então Zaqueu só era acostumado a roubar, a extorquir das pessoas. A tomar o que era dos outros. Cobrar imposto. Mas agora ele está disposto a dar. Olha só que evidência de salvação. Que evidência de transformação.
Um homem que era acostumado a só extorquir, aí me dá para cá os impostos, que tem o que tem, não, me dê o terreno, me dê o seu gado, a tua ovelha, eu quero imposto, eu quero, agora Senhor, estou disposto agora a dar metade dos meus bens para os pobres, de volta, estou disposto a restituir agora 4 vezes mais aí. Que coisa terrível na vida desse homem. Um homem que só pensava em si mesmo, em enriquecer cada vez mais, agora está pensando nos outros, em fazer o bem para os outros. Quando você abre o coração para a generosidade, você está destruindo o demônio da ganância. Zaqueu não está dando porque era para ganhar a salvação, não. Ele está dando agora porque já é salvo. E as obras alcançam os que são salvos. Charles Hyler vai dizer que o crente rico começa a distribuir sua riqueza. E o extraordinário começa a fazer restituições. Certamente podemos crer que as coisas velhas já se passaram. Quando isso começa a acontecer, porque realmente houve transformação de vida. Zaqueu estava disposto a abençoar os menos favorecidos. Ganhou muita propina pelos seus cambalachos, adulterou muitas notas fiscais, aceitou muitas notas frias, tudo isso para aumentar a sua riqueza, mas agora ele está disposto a devolver tudo. É um homem verdadeiramente arrependido. Zaqueu, ele quer reparar os erros do passado. Quer restituir as pessoas agora que tinham lesado. Quer limpar o seu nome. Quer ter uma vida reta e íntegra na presença do Senhor nosso Deus. Zaqueu agora está disposto a abandonar a mentira, a esperteza comercial que ele tinha, né? As vantagens fáceis do enriquecimento ilícito. Agora ele quer andar na luz, porque teve um encontro com Jesus. Um idólatra, quando verdadeiramente se arrepende, ele abandona os ídolos. O maldizente, ele abandona os palavrões, as murmurações. O mentiroso abandona as mentiras. Um adúltero, quando se encontra com Jesus, ele abandona o adultério. Um homossexual abandona o homossexualismo. Um viciado em drogas abandona as drogas. O ladrão deixa de roubar. O feiticeiro larga a feitiçaria. Não há salvação se não tiver abandono da velha vida de pecado. E aqui eu vou encerrar nossa meditação, deixando Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aqueles que confessam o seu pecado e deixa, não basta confessar, tem que deixar, alcança a misericórdia. 28, versículo 13 de Provérbios. Hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Guarda esta palavra no teu coração, meu amado. Se você está ouvindo esta palavra, Deus não te colocou aqui em vão, não. Aprenda essas lições sobre a vida de Zaqueu. Deus tem um plano na tua vida. Deus quer entrar na tua casa, quer morar. Quer transformar a tua vida. Vida que é passageira. Tudo isso aqui vai passar muito rápido. Devemos atentar pelas coisas que são eternas. Viver uma eternidade no céu de glória com Cristo.
onde Deus vai enxugar toda lágrima, todo pranto, já não haverá mais choro, morte, conta para pagar, não. As casas lá não dão cupim não, porque é toda de ouro e de cristal. As ruas não dá buraqueira não, é tudo de ouro, é tudo de cristal. Lá não vai ter doença não, porque tem a árvore da vida no meio do paraíso de Deus. As folhas são para a saúde das nações. Apocalipse 22, 2. Aceita Cristo. Deixa Ele mudar na tua vida. Pede para Ele entrar na tua casa. Enfrenta os obstáculos que você tiver de enfrentar. O que tiver de mudar, faça mudanças. Deixa Ele transformar a tua vida como Zaqueu deixou Ele transformar a vida dele. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas se você gostou. Se inscreve aí no canal. Ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.